todo mundo que chega dentro da metafísica de um curso em milagres, né, é como se o mundo desabasse, assim, ó, porque você recebe informações, né, sobre a verdadeira existência que questionam o que eu chamo de minha existência, né? Eu sempre comento assim que eu cheguei em um curso de milagres, eu não era um buscador assim, como o Márcio conta na experiência dele, que ele sempre buscou Deus. Eu não estava buscando Deus, eu estava buscando as coisas do mundo. Mas quando eu cheguei e eu vi esses ensinamentos pela primeira vez, eu fiquei curioso e para mim fez total sentido e eu comecei a questionar muitas coisas. E eu me lembro que um dos questionamentos que eu mais tive, né, na experiência dessa consciência aqui foi esse. Como eu me formei numa área que trabalha especificamente com o corpo, no caso, educação física, né, movimento corporal, aí eu cheguei no curso, né, e ele diz assim, ó, eu não sou um corpo, a existência não é ser corpo. E aí eu comecei a ter muitos questionamentos assim, nossa, se eu não sou um corpo, e aí ele me disse que eu estou ensinando e aprendendo para mim mesmo qual é a minha existência através do outro, né? Quando eu estou me posicionando no outro, eu não estou ensinando nada para o outro, mas a maneira como eu estou me posicionando diante dele é o que eu estou ensinando para mim sobre qual é a minha realidade. E aí a primeira coisa que eu comecei a me dar conta, se eu pensei assim, nossa, eu trabalho com um corpo. Eu faço as pessoas o dia inteiro fazerem movimentos com o corpo, educação corporal. As pessoas ficam inteligentes fisicamente ou corporalmente, sei lá. Aí eu ficava pensando assim, ó, se eu estou ensinando as pessoas a continuarem acreditando que elas são corpos, então eu estou continuando a ensinar para mim mesmo que eu sou um corpo. Aí eu fiquei pensando assim, ó, mas e agora? O que que eu faço? E aí vem essa perguntinha assim, né? O que que eu vou fazer no mundo? Aí eu ficava pensando assim, tá, então eu vou parar de trabalhar com o corpo. Vou fazer o quê? Trabalhar numa farmácia? Eu vou trabalhar numa fábrica? Sei lá, vou fazer alguma coisa. Aí você vai prestando atenção. Tudo aqui é feito com o corpo. Aí eu prestei atenção nisso, né? Mas tudo aqui, independente se vai ser mais diretamente ou, né, ou um pouco ou indiretamente, ainda vai ser relacionado ao corpo, porque o mundo quem funciona aqui é o corpo. Quem pensa que vive aqui é uma consciência se sentindo um corpo. Então eu fiz muito essa pergunta assim, ó, mas agora, o que que eu faço? Tipo, eu trabalho ou não trabalho? Eu faço isso ou eu faço aquilo? A gente vai muito para esses questionamentos. E aí entra um detalhe que é bastante interessante e a própria condução, interessante não, né? É assim, não é interessante, funciona e é somente esse o caminho. Quando você vai conhecendo o percurso ali das lições, ele vai conduzindo essa consciência a desenvolver esse observador, mas principalmente no meio do percurso ali, principalmente nas primeiras 100 lições, ele vai convidando essa consciência a desenvolver um estado de certeza, uma certeza mental. Então, ela tem que aprender sim a lidar temporariamente com esse universo da percepção, onde tudo que ela faz é para sustentar a ideia de que ela é um eu separado. Então, ela tem que aprender a lidar temporariamente, né, com isso, já que ela se percebe aqui, mas usar tudo isso para deslocar a certeza para a totalidade, a certeza, né, para a realidade que não pode ser ameaçada. Então, enquanto a gente realmente perder tempo com o que eu faço aqui, a gente está gastando tempo de fazer uma única coisa que Jesus pede.